VILG11 ou VILG11, esse fundo imobiliário aí do setor de logística que está apanhando, que está sofrendo uma desvalorização, né, uma queda aí na sua cotação. E por que ele está sofrendo essa desvalorização? Será que isso vai continuar aí por muito tempo? Será que vale a pena ainda eu continuar investindo nesse fundo imobiliário? Tudo isso eu vou te responder, além de fazer uma análise completa desse FII com os indicadores e mostrando aí para você se vale ou não a pena continuar investindo. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação nem de compra ou venda de ativos, tá certo? Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro Suado, onde aqui você encontra dicas de educação financeira e investimentos. Então já aproveite e se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E hoje a gente vai falar do VILG11, esse fundo imobiliário aí do setor de logística, né, um fundo de tijolo. Lembrando que a gente tem os fundos de tijolos e a gente tem os fundos de papéis. Os fundos de tijolos são aqueles fundos imobiliários que investem em prédios físicos, como é o caso do VILG11. Os fundos de papéis, eles investem em dívidas atreladas ao setor imobiliário, né? Dívidas que são CRIs, como é o caso aí do MXRF11. Mas por que esse fundo imobiliário aí de tijolo que investe aí no setor logístico, por que ele está apanhando tanto? Por que ele está tendo essa desvalorização? Bom, eu já compartilho aqui minha tela com vocês e vamos começar aqui pela cotação, pelo gráfico aqui de cotação. O valor aí do VILG11 no dia que eu estou gravando esse vídeo está em R$ 98,10. O dividend yield desse fundo imobiliário está em 8,39% nos últimos 12 meses, sendo que ele pagou aí nesse mesmo período proventos aí de R$ 8,23. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 0,48% e no mês atual, mês de maio, uma valorização aí de 5,54%. Porém, se a gente vir aqui mais para baixo, a gente nota aí que ele teve aí o preço máximo ali em R$ 109 aproximadamente, lá por meados de outubro de 2022. E ele veio aqui despencando ladeira abaixo. Em março ele chegou ali ao seu nível mais baixo e agora ele deu uma recuperada, chegando aí nesse valor aí de R$ 98,10. Ele é um fundo imobiliário que ele está barato. O P sobre VP dele, ou seja, o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que esse fundo imobiliário ele está descontado. Você vai pagar aí 12% menos para comprar uma cota aí desse fundo imobiliário. A gente nota aqui que o valor patrimonial por cota está em R$ 111,69. E se a gente ver aqui a cotação dele, está em R$ 98,10. Então você está comprando esse fundo imobiliário com desconto aí na Bolsa de Valores. Esse fundo imobiliário ele tem uma boa liquidez média diária aí de 2 milhões e 100 aproximadamente. Lembrando que se um fundo imobiliário tiver acima de R$ 1 milhão por dia de liquidez, você não vai ter problemas em comprar ou vender cotas desse fundo imobiliário. E ele tem aí um total de 156 mil cotistas aí na Bolsa de Valores. A gente nota aqui que os dividendos em 2023 estão sendo menores que os dividendos em 2022. E o último provento pago aí pelo VILG11 foi um rendimento aí de 67 centavos por cota no dia 15 de maio de 2023. Ele é um fundo imobiliário aí de tijolo que investe aí no setor logístico. Ele tem aí uma vacância de 10%. O que significa a vacância? Vacância se refere a algo que está vazio. Para um fundo imobiliário, quanto maior for essa vacância, pior para você, porque você não vai receber os aluguéis desse fundo imobiliário. Ou seja, se tem muito espaço vago, sem inquilinos, esse fundo imobiliário não recebe renda e você tem dividendos menores caindo aí na conta da sua corretora de valores. O prazo aí de duração desse fundo imobiliário é indeterminado, né? Ele é aí para o público em geral. E ele tem aí uma taxa de administração de 0,95% ao ano.
E a gente percebe aqui que a Tok Stock ela estava inadimplente com esse fundo imobiliário, tendo até risco de ser despejada. Só que ela já pagou essa dívida, né, no dia 3 de abril, a ação de despejo foi decretada extinta pelo judiciário. Então essa notícia também acabou desvalorizando aí a cotação desse fundo imobiliário, né, essa inadimplência por parte aí da Tok Stock. A gente percebe aqui na matéria do Infomoney que esse FII ele apresentou aí uma queda de 3,5% após a ação de despejo contra a Tok Stock. Outro detalhe também importante é o acordo para a venda de 100% do ativo CD Cachoeirinha. O fundo celebrou aí um acordo de alienação de 100% do CD Cachoeirinha, localizado em Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. O valor aí total da alienação foi de 100 milhões de reais. Então, os investidores eles ficaram aí meio que preocupados, né? Meio que nervosos, e isso acaba atingindo em cheio ali a cotação, né, desse fundo imobiliário. E a gente percebe aqui nesse gráfico da rentabilidade bruta aí do fundo imobiliário que ele vem aqui superando o IFIX ao longo do tempo. Lembrando que o IFIX é o índice oficial aí dos fundos imobiliários, né, e ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX ao longo do tempo. Aqui em março, abril de 2023, ele chegou aqui a ficar próximo aí da rentabilidade do IFIX, mas já se valorizou. O VIG11 ele terminou aí o mês de abril com patrimônio líquido de 1,68 bilhão de reais e as participações em ativos imobiliários totalizaram 1,90 bilhão. O fundo imobiliário ele ainda possui 278 milhões em obrigações financeiras de longo prazo e líquido das aplicações financeiras 223 milhões, que representam 11,7% dos ativos imobiliários do fundo. Então essa taxa aqui de 11,7% ainda está aceitável, né? Para um fundo imobiliário aí ele se tornar aí preocupante aí para você, essa dívida ali teria que ser ali próxima de 20%. 11,7% ainda é uma dívida, né, aceitável aí pelo mercado financeiro. E os inquilinos desse fundo imobiliário, a gente percebe aqui que a Tok Stock tem uma participação aí de 14%, né, o Prêmio Locação 9%, Grupo Magazine Luiza 8%, Ambev 7%, Unilog 5%, Boticário 5% e outros 57 locatários, eles compõem aí 41% aí dos inquilinos desse fundo imobiliário. A gente percebe aqui que a Tok Stock, que é um inquilino que representa aí 14%, né, de toda a receita desse fundo imobiliário, a gente até entende por que os investidores ficaram preocupados quando a Tok Stock ela ficou inadimplente. Os contratos desse fundo imobiliário, 79% eles são típicos e 21% são atípicos. E esse fundo imobiliário ele tem ativos aí espalhados aí pelo Brasil todo, né? Minas Gerais aí 32%, São Paulo 21%, Espírito Santo 20%, Rio Grande do Sul 9%, a Paraíba 8%, Pernambuco 5% e Rio de Janeiro também 5%. E são todos esses CDs aqui, esses centros de distribuição que você percebe aqui no mapa. Então é um fundo imobiliário que tem multiativos, multi-inquilinos e em várias regiões aí do país. Então é um fundo imobiliário que oferece menos risco aí para você investidor. Se fosse um fundo imobiliário aí monoativo e monoinquilino, seria mais arriscado para você. Porque se um ativo, por exemplo, der problema, esse inquilino ia ter que cair fora. Ou se, por exemplo, você tem apenas um inquilino e esse inquilino resolve sair desse fundo imobiliário, esse fundo imobiliário não ia ter mais receita. Então é muito perigoso fundos imobiliários monoativos e monoinquilinos. O ideal é que seja multiativos e multi-inquilinos. É aquela regra, né? Quanto mais diversificado você estiver, melhor para você. Imagina, por exemplo, se esse fundo imobiliário tivesse apenas a Tok Stock aí de inquilino, né? Esse fundo imobiliário, né, poderia fechar as portas, né, e ir à falência.
A gente percebe aqui que o vencimento dos contratos 2023 vai vencer aí 11,1% dos contratos, 2024 15% aí dos contratos, 2025 5% dos contratos e de 2026 em diante vai vencer 68% dos contratos. E a gente nota aqui que esses contratos eles são indexados aí 73% ao IPCA e 27% ao IGPM, né, conhecido aí como o índice aí dos aluguéis. Então são contratos aí protegidos da inflação. É um ponto positivo aí também para você investidor. E os galpões logísticos são todos esses que você observa aqui na tela. Então, será que vale a pena continuar investindo nesse fundo imobiliário de tijolo? Eu diria que sim. Eu diria que vale a pena. Ele é um fundo imobiliário que ele tem um bom dividend yield, ele tem aí uma liquidez média diária boa, ele tem aí uma taxa de vacância baixa, ele tem uma dívida aí até controlada, ele é bem diversificado. Então essa inadimplência que esse fundo imobiliário apresentou, a Tok Stock já apresentou uma adimplência. É claro que você tem que ficar atento, né? Tem que ficar aí observando as cenas dos próximos capítulos. Mas eu acredito sim que esse fundo imobiliário ele vai se recuperar. É claro que você não pode apenas investir nesse fundo imobiliário. Quanto mais diversificado você estiver, melhor para você, investidor. Outro ponto importante que você tem que analisar é a possibilidade aí da queda da taxa Selic. Com toda essa crise financeira, com inflação alta, com Selic elevada, fundos imobiliários de tijolos, eles apanharam bastante, né, nos últimos anos. Fechamento de shoppings, então FIIs de shopping center apanharam bastante. Lajes corporativas também acabaram sofrendo, né, esse setor acabou sofrendo por causa do home office, por causa da incerteza, né, se ia continuar ou não em home office. E os fundos imobiliários de tijolos em geral apanharam bastante, tiveram uma desvalorização e a gente tem muitos fundos imobiliários descontados, inclusive aí o VILG11, né, fundos bons, né, por causa de toda essa crise financeira e que podem ter uma valorização lá na frente quando a taxa Selic começar a descer. E a gente percebe que a taxa Selic ela tá dando sinais aí de que vai começar a cair. O governo federal está pressionando bastante aí o BC para baixar a taxa Selic, né, ela teve que ser elevada para controlar a inflação, mas ela muito tempo elevada, ela também destrói aí a economia. Por quê? Porque as pessoas ficam sem dinheiro, as taxas ficam mais salgadas, financiamentos, cheque especial, né, dívidas aí de cartão de crédito, tudo se eleva conforme a rentabilidade da taxa Selic. A taxa Selic ela tem que descer para movimentar a economia, né, para fazer o povo gastar, para fazer o povo girar aí a economia. Provavelmente esses fundos imobiliários aí de tijolos eles vão sofrer uma valorização quando a taxa Selic começar a descer. Essa é uma projeção aí do mercado financeiro. Não significa que vai acontecer com todos os fundos de tijolos, mas é uma projeção para a maioria dos fundos imobiliários aí de tijolos. Tá certo? Eu espero ter ajudado você com essas dicas e me conta aí se você investe aí no VILG11, se você investe aí em outros fundos imobiliários aí de tijolos ou de papel. Escreva aqui embaixo nos comentários que eu gosto de ver. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações senão o YouTube não te avisa. E se você quiser ter uma consultoria aí comigo desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o XPLG11, né, se vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário, com uma análise completa desse fundo imobiliário também aí do setor logístico. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.